sabi boca papa oh que vos sabi boca mama sabi boca papa no disa sabi boca no tarbaya sabi boca no disa sabi boca no mama sabi boca no disa sabi boca no purda outro sabi boca ah no disa sabi boca no kumbu no tera no filhos na vim puntano preguiça na vim cobrano no estrangeiro na vim cercano neco não na vai sin no tera si tera irinoso vinco non apera e vinco puruelo catada assim assim catada catada oh sim assim catada filho malonyo ai lady man malonyo lady man malonyo ai lady man malonyo lady man awa malonyo ai lady man malonyo lady man malonyo ai lady man malonyo lady man Guiné-Bissau Camericieso Guiné-Bissau Camericieso pronto, nós teremos guineense para apoiar o presidente o nome é Pessim da que teve uma sociedade parou aquela vez nós camaradas e um apelo ao governo de Guiné para olhar para o que os guineenses estão dentro da casa e tem alguns estudantes que estão e tem alguns imigrantes que estão sacrifícios que eram batem isso para seguir. A nós não votamos, porque como nós temos também, os votantes que têm fora, que levam não foi votantes também, não votamos. E para tudo, e eu vou chegar também mandar mensagem para filhos de Guiné apoiar com força e graças a Deus pode ajudar em Sinta, maneira que não existe, pela Guiné. E não existe que eu passo para trás, porque ser o mais nunca nós. O filho que não tem uma missão, nós juntamos no mundo para terra, para desenvolver. Obrigado. Ami, quando se vai em balão, nós chegamos o presidente que pode tirar na sacrifício que nós vivemos. Olha, só que da caminho na pedir, nós já o se vai em balão, está tirando na sacrifício que nós fazemos. Viva, não viva. Viva, 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 viva. Ok. Nari pari pidi bom, ono bota no malu kisoko empalo. Yo me pidiu dano pas algo pouco de Guiné. E yo me disse, Guiné se tá com esse valor. Guiné se tá com esse valor no malu kisoko empalo. Não pedi PAICC para não levar nem para ser o partido de oposição na Guiné, para não tirar na poder. É libertário, libertação.
A Guiné-Bissau não se deu um dia como iletrado, mas é salário, a relação alfabetizada. Vou achar como a Guiné-Bissau salário mínimo de 50 mil. Salário mínimo de 50 mil. E tem que ter tese de doutoramento na Guiné, era de 50 mil. Vergonha que eu passa. Se não conseguir valor realmente de 15 dias, o Maro Sissoko Embalo foi ministro de África do Médio Oriente dos Bias. E foi conselheiro do presidente da República de Senegal, Macky Sall. Senegal também é ser o Maro Sissoko Embalo. República Democrática do Congo, de Nistasso, é beneficiar no Maro Sissoko Embalo. Então, hoje um dia, o Didi fala, PAIGC, e basta. E basta. O único arma que tem para combater o homem de 15 contra ele e para falar com o Maro Sissoko Embalo e muçulmano. Guiné-Bissau, Constituição da República está prevista como terra e para cristão, terra e para manjaco, terra e para quê? Não. Baixa como tem que não cumprir 3 estradas, tem que não cumprir estrada, uma volta tem que não cumprir estrada. Nunca. Quando você está aqui lá. Quando você está aqui lá, dia 29, não vai em marcha, não volta no Maro Sissoko Embalo, porque eu me que pude ajudar na Guiné. Domingo, se nós esperamos um dia ter força na Guiné, porque a minha jovem juventude na Guiné que tem responsabilidade. Não está enganado para 2 mil, não marcha, não manifesta, não faz tudo, se não está consciente para que não faz. Nunca para nós chegar e sentar aqui lá. Se nós esperamos na Guiné, como ainda me ser o presidente da República, mas não conta para amanhã para ver como o governo de Aristides Gomes, remuneração na tela. Governo, ministros na saída, outros na entrada. PAIGC que tem sido o Jomaf 2014, é falando como Jomaf Emin Joromi, e homem de 25. República de Guiné-Bissau, tudo Badia, homem de 25. PAIGC que volta é falando como Jomaf, mas Cabali e Capurinária. Então é muito trouxe, vou ter esperado. Porque é normal. Eles que têm sido Jomaf, então a nós que dizem falava primeiro como Jomaf Cabali. Mas pensa que não é bem mais é falar de Jomaf Cabali para nós sentar aqui lá. Se uma decisão vai embalo capelino, não perde. E homem que a África precisaria. Manga de país está na explora é homem de 20 anos. Não vai conseguir esse valor na Guiné. Eu não deixar ele vai. Obrigado. Viva Mariam! Viva Mariam! Viva Mariam! A minha Umar Sissoko Embalo. A minha mantém Embalo. Me se conta Guiné que está na casa. Aonde um dia, se Guiné por Guiné-Bissau, e tenha. Sério, eu amo ele. E tem 47 anos. E menino ainda. Ele consegue que jovem vestir na Guiné. Perto um marido do seu comando e vai tudo o país. E cada vez apresenta de cabeça. E quando a guinenses comando, ele, e vem um pouco com Guiné. Se dinheiro que tem tudo comer, se famílias tudo, porque ele tem muito. Mas aqui é só optimista. Famílias de Guiné que se parecem, bem de Guiné. Então, muito obrigado para todos os guineenses que estão ali. Não pode não mostrar também mais. Para cada que não tem esse cartão, é dia 29. Eu vi até que gente uma landrista que está saindo. Quando falou, ali 10 mil, ali 30 mil. 30 mil está colonizando 5 anos. Esse que estava contente na grande filha, ele parece olhar na 11 anos, ele só 57 anos. O que é que está por na Guiné? Nada. PAIGC não tem o cabo com PAIGC. Não há material escuro, pantera. É muito. Olha o homem cumprir, ele é avançado, não avião. Está ali Jomaf, extremo esquerda. Está ali. Extremo esquerda. Olha quem manda só. Homem de Bucatói e a Marcogolo. Dia 29, eu estava trabalhando com o regime de PAIGC. Graças a Deus, homem bonito, fica no Tomboli. O Marcelo Embalo. Graças a Deus, militar se tirou por mesmo ali que disse, fogão elétrico, yes. Militar cozinhou só com lenha, carvão. Esse são aquela base como se acaba de negócio de papel. Esse tem esse dinheiro, se tu estudar, ele tem que dinheiro. Por parte do mundo que vai, ele tem casa, ele tem bomba de gasolina, ele tem tudo. Mas, ele tem fé de Guiné, como acaba com o regime de PAIGC.
que definição enganando. Não tem como acabar com o regime de peça. Não mata na minha dia 29, não interessa. É bem. E para todos os convidados, neste momento nós vamos lutar para o prol de desenvolvimento para a Guiné-Bissau. Nós representamos a partilha a PDGB, Nuno Gomes Navian, homem mais comprido de todos os candidatos. E homem também que comprido também para Jovi, Chopidores e Ratos, que está fruta bem estável em Guiné-Bissau. Nós falamos muito obrigado para o nosso dia. É desenho e que o homem que fazer. E próprio Deus. Para tudo que é difícil, povos na chora, e está chegando à altura de que está dar fim. Tenho certeza absoluta, povos de Guiné-Bissau, ainda vez sair na rua e alçar a cabeça arriba. Qualquer homem que olha, qualquer pegador que olhar na rua, e está se vendo como é guinense. Para o nosso dia, manga de gente é mudar bilhete de identidade. Para ver as situações que não passam, que pesa ser na Guiné-Bissau, é para si Guiné-Bissau suma ser taberna. É para si Guiné-Bissau suma ser taberna, que é me diz que ele quer fazer lá. Mas pense que é normal. E nosso dia, e cá por acaso, que nós, manga de jovens, ele se vira a página, mas deve o partido que fundado na plena de eleições legislativas. É fundado na plena de eleições plano. E Deus que não faz plano. E ao mesmo tempo é bem presidenciais. É conseguir estar na segunda posição. Isso significa como está já na tropeça. E nós pedimos para todos os povos de Guiné-Bissau, aqueles que estão na diáspora, pensamos que estão na diáspora, nós que mais terem possibilidade de olhar o que é democracia. Porque na Guiné-Bissau é a democracia que tem. E força-cracia que já existe na Guiné. Democracia que tem na Guiné. Porque se democracia tem na Guiné, na 1994, Dr. Kumbayala, e mostra aqui o que é democracia. Não olha como é que pesa ser teu irmão. Para mostrar que Guiné se espera para país que precisa de mudança. PRS fazia 43 anos de mandato. PRS fazia 3 anos. Ainda se faz 46. Menos 3, 43 anos. E PRS que conseguiu fazer nada. E caos que não fazer milagre para cumprir Guiné-Bissau. Ele se quer Jesus Cristo não. E por isso, e a nós que saímos de Guiné-Bissau não conseguimos a realidade, o que é democracia? Porque não ganha experiência que o país democrata soma Senegal. Pensa, e que a altura para pegar o fim de que olha. Alguém dá 30 mil. Que 30 mil? Será que uma comer 30 mil durante 5 anos? Uma paga um filho de escola durante 5 anos. Quantos intelectuais que estão na República do Senegal que saíram de Guiné-Bissau por causa de situações negativas? Pensa em que altura. A boca tem uma mãe. Boa escamba fronteira, e na castigar para pagar a escola, e na castigar para fazer manga de coisas. Pensa, bom menino, a boca tem que refletir mais e mais. E basta. A nós, e tem manga de gente que está ali, outros têm a possibilidade. Uma Cícero, pensa ser conseguir muito bem. Para vir onde pessoa econômica de pesa se outro problema tem na partida pesa se o único que está desbloqueado é a parte econômica e o marxismo. Hoje tira esse fogão. Pesa se sentir próprio como essa língua não vai guerra que é e mais não se guerra. Aí fazemos vídeo para poder manchar é capuri. Hoje foi o primeiro-ministro da Guiné-Bissau. A mim professor. A mim, professor formado, dividido 7 meses que pagado, 7 meses. Pode entrar e paga tudo dívida de professores. E Alcatraz Estrada, até na Sul, num ano, quem pesa se poder fazer há 43 anos.
Agora vou entrar, vou fazer um ano. Não pensa como, e que vale a pena, não papetiu. E tem algo. E tem algo. Por isso, a nós não está contra pesa-se. A minha papel entra em guerra, na luta armada, que se 5 mulheres com 4 filhos. Eu comecei a morrer em 2013 e morri com 118 anos, porque parei em 1895 e morri em 2013. Mas minha papel, tudo bem que vejo e compreendo muito bem do papel assim, e que prestar para nada. E que está volta para peso. Para mim, que presta para nada. Tem aquele que se não com uma peça, você que presta para nada. Para mim, para se guerra de luta armada, para a independência, para Guiné-Bissau. E hoje com uma peça, você que conseguiu fazer resolver nada. Aí o problema. A nós, e tem manca de migrantes. Ex-migrantes que estão ali na Dakar. É bem para vir buscar, sim. A mim também está ali. Está ali. É rapaz que não fala mentira. A mim sim patrão na cara de trabalho. Eu conheci muito bem. A mim sim patrão, esse que não fala mentira. A mim sim patrão na cara de trabalho. Está trabalhando por lá, o governo de Senegal. A minha riqueza está trabalhando no Ministério da República de Guiné-Bissau. Um chamado para trabalhar no Ministério de Senegal. Na infraestrutura, lá que não trabalha. Esse homem me leva ao trabalho. E portanto nós, no objetivo é para não voltar para Guiné-Bissau, a experiência que nós temos fora do país e para não implementar, para não desenvolver no país. Esse é o objetivo. Mais benefícios de Guiné-Bissau que está ali em Paris, ele é grande, ele é estudar. Outros estão na fase de licenciatura, outros estão mestrado e outros estão na doutorado. Mas, senegalês, é cana quadral, bom papel. É que por ter turno esse filho. E que deve ser alguém ter turno que ninguém que estudar. E que senegalês não. Se senegalês está fazendo favor, vou por Itúcia, mas vou Itúcia na contra vontade, mas se você tem direito, para o senegalês ter esta ser filho, ele defendê-los. Quantos filhos senegalês estudam nos Estados Unidos da América, ou se ele volta, ele trabalha ali em Pedro. Para ver cada quem está reconhecendo esse filho e dar trabalho para ele poder desenvolver esse país. E cada sabotear. Tem certeza absoluta, não papel legal, e tem mais intelectuais que se empenham à frente. E triste. Você era 50 tal ano. Na administrativa, está falando como que 60 anos. A bobo tem que tomar retrete. A bobo fazia 50 tal anos. Tanto ano quando a gente trabalha que é para começar a fazer outra coisa. Nunca por aí. E por isso, nós não pedimos para todo o povo de Guiné-Bissau, não caça contra peso-se. Porque peso-se é pecador e não é irmão. Mas é sistema de governar o país que não está contra. Não caça contra peso-se. Para que peso-se é pecador somos nós, não é irmão se está lá. Mas aí vale a pena. Disse que não tem não tem papel. A hora que o mamãe comporta mal, ou o papel comporta mal, você chama o capa lá para papá. Não pensa isso que não faz assim. E está mal. Mas mesmo não para não fazer assim. Papel está compreendendo. A hora que diz, tem dormir, está sendo como é filho. Ele tem uma mentalidade. E está retrógrados, mas tem mentalidade para fazer, para compreender alguma coisa. É partido que sai para saber se a pesa se não. E sai para corrigir erros que pesa se ter com o povo de Guiné-Bissau. Quem é que não luta para ele? Pensa como nós também. Não tem que ter mãos dadas, não luta contra aquilo lá. Pode desculpar, não tem dinheiro a voz ao lado. Ele deve ter qualquer coisa também apresenta a voz. Não para a voz obrigado, mas obrigado, sempre obrigado. Cada dia me está junto com você. Obrigado. Não vamos mudar. Viva a República de Guiné-Bissau. Viva Massa Sequemano. Viva José Mário Vaz. Viva Nuno Gomes Nambia. Viva Alberto Nambe. Viva Cadogo. Ok. Alô? Voilà. Não, Mandaco. Sim, Mandaco. O problema de Guiné-Bissau
e que tem que apresentar o ninguém, porque nós tudo não seguimos o que é que não passa na Guiné-Bissau. Não nos fala, obrigado, que é isso, se previa de quê? Eles que dão a independência da Guiné-Bissau. PSC de Amílcar Cabral, Partido Africano Independência Guiné-Cabo Verde. Mas se ouço um dia e torca, que segue o sinônimo que está dentro do Partido Africano Independência, Guiné-Conflito e criminalização. Então, ouço um dia que é que não livre de face, todo o filho da Guiné-Bissau que está presente nesta linha, porque hoje tem manga de reuniões familiares, com mangas de mariagem. Ele comanda, boja, o quem se encaule. Nem a pouco muito de maneira que o bem para mim, entende chamar de nação, chamar de pátria é muito importante. Mas cada um de nós, quando lembra dia 29, para não vai votar massivamente o presidente Márcio Sokembalo. PSC perdida e tem um caos só que está por também. Só na embaixada. Nem havia assumo, nós estamos unidos para todos os lados. Não ganhamos massivamente. 100% da terra de pátria. E dia 30, que não vai para a Guiné-Bissau. Tudo filhos da Guiné-Bissau. Obrigado. O levanta a produção ainda continua a ligar. Então, nós não mandamos. Aí, me tira de um lado, depois tu vai votar e que você vai ler. Bom, eu tudo não tinha dizendo que depois eu recebi tablo de eleições. Eu até quando eu votei numa sessão embalo, tinha uma solução para Guiné-Bissau. Porque tinha presidente Nimini, eu comi para libertar Guiné-Bissau. A nossa governo da independência, porque nós estamos começando para outros países CDAO, esse é o CPLP. C'est la raison pour laquelle nós sinta, a nós tudo, nós estamos paz, essa é uma guerra nacional. Ninguém estará do PSC. E a ganadores. Nem sabem que ficar com dinheiro zero. Olha o Márcio Espírito provendo tudo lá. Olha ninguém aqui fala. E fala de aqui, mês de fevereiro, e não controla tudo parte da Guiné-Bissau. Olha a palma. Alors, est-ce que não te querem ter um presente esse mês? Não te querem ter? Não. Ok, obrigado. Então, aquilo aqui solução. Por promessa como número 2. Número 2, e que junto com alguém, que é lobo. Se não chegar na parte de votação, ou não deve ter tempo para lobo, o pecador. Obrigado. Assim é que esse país sai de direção. Agora fora. Eu não estou vendo a promessa total. Obrigado. Não, pensa, não esteja na boa noite, fica votada, né? Dá para votar. Na pedi voz por volante, tudo maneira possível, tá volante, arriba. Volante, tudo. Olha a maneira volante, vou firmar assim, que direção na casa firma. Maneira volante, vou firmar assim que Guiné-Bissau na lante firma, tchau. Dia como vai voltar, dia 29. Guiné-Bissau tem que lançar, para ver aqueles antigos combatentes que vão lutar para aqueles 11 anos na mata, para dar liberdade. É que dar liberdade para manter outros países, não. É dar liberdade para filhos de Guiné-Bissau. E caso isso bom não é dizer, é fotografias que estão. Quem que está na metade? Uma do Sissoko e Babo. Não diz uma no Sissoko e Babo, viva! Viva Jomar! Viva! Gil, viva Nuno Gomes Avian! Viva! Viva Alberto Nambeia! Viva! Viva Carlos Canogo! Viva! Esse gente do grupo para firmar que nessa uma maneira que vou firmar. Assim que Guiné-Bissau tem que firmar. Não filhos têm que ir à escola. Juventude que nós já tem que ter emprego. Que é que o objetivo uma do Sissoko e Balo. E não vai ser árbitro de que 3 instituições. Ora que nós falamos 3 instituições, isso significa presidente da Assembleia, primeiro-ministro e ele próprio que ministro. E tem que respeitar a Constituição de Guiné-Bissau. Você diz que na parceria é prender tudo no cala do camisola, porque se diz uma na base na palácio.
Mas uma homem está mancia, não calas com o carro está na Guiné-Bissau. Você vive quem que vai buscar? Nuno Gomes na Bian. E vai ser caravana, não precisa estar dentro do Bissau. Esse para falar como dia 29 de Tigaja, hora de Tigaja. Nunca pude pronunciar manga de porque representante da PU papel quase para frente. Não tem que vai rumo ao desenvolvimento. Não grita, rumo ao desenvolvimento, rumo ao desenvolvimento, rumo ao desenvolvimento. Nunca pode ficar estagnado. Uma decisão foi em balão, não vai rumo ao desenvolvimento. E vai fazer promessa das todas as cidades de Guiné-Bissau, sem contar regiões, sem contar aldeias, sem contar pequenas tabancas. É na falar como se uma decisão foi em balão, elegido como presidente da República, e não torna tudo gentes muçulmano, que é pura mentira. E mentira mais do que mentira. Porque mesmo portugueses que vêm colonizando, que não querem contra os 11 anos, é que conseguem transformar isso tudo cristão, católico. Porque Bimba entra em Guiné-Bissau com o objetivo de falar com o cristianismo que dizemos. Para falar domingos com uma mentira que conta que se caravana. Ninguém está na vida muçulmano. Manjaco não continua a ser esse manjaco. Pepel não continua a ser Pepel. Mandinga não continua a ser Pepel. Uma nunca tem aqui força na Guiné-Bissau, mesmo se elegido, para apoiar esse parceiro tudo muçulmano. Aquilo é pura mentira. Ninguém de uma só com valor se dói manjaco. Se mulher católico, também igreja, também missa, nunca uma justiça com valor que fraco por batista. Para uma câmara e de volta, mesma coisa. Viva o Mancista Ramalho! Viva o Mancista Ramalho! É o que nós lançamos jovens. Todos os jovens que abrem o olho, que abrem o Mancista. Kiu kaya dulu di bebe na trade PSS. Kiu kami sinara bebe na trade PSS. Viva o Mancista Ramalho. Avance PSS. Avance PSS. Pode o dinheiro homem. Tudo jovem de Guiné-Bissau cure bem pare. Tudo menino de Guiné-Bissau cure bem pare. Que diz que la cancela? Cancela que diz que la. Una sai mandugaro rabi de mukaro jana. Agora castiga como filhos, uma castiga com homem, castiga, os filhos castiga. Anda que ninguém diz lá. PSS que diz. PSS que diz. Onde está o PSS? Então como a bicicleta nos olha só, vai para firma. Não. Quem que na bicicleta nos olha só é cada foda, cada agora mente, manda ali. Viva o Mancista Ramalho! Viva o Mancista Ramalho! Jovens molham mudo! Jovens molham mudo para ninguém! Homem de PSS na canção Para mantenha os representantes Khalid Camara, Joaquim, Geraldo, muito obrigado. Anatale, anata, badem banata, África, ebinha bem paudalo, Guiné-Bissau.
Dakar.